outros detalhes ainda dentro dessas investigações. Continua repercutindo no mundo político nessa sexta-feira os telefonemas, as trocas de mensagens, muitas por celular, e e-mails detalhados na investigação contra o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo as planilhas obtidas pelo SBT News, Vorcaro chegou a fazer festas de 200 milhões de reais na Sicília com Coldplay, Andrea Bocelli e David Guetta. Deixa eu voltar a Brasília. A Valentina Moreira está acompanhando, tem mais detalhes para a gente, que dão uma noção, né, do nível de gastos envolvidos na vida que levava Daniel Vorcaro. Valentina, bom dia para você. Segundo esses documentos, só de cachês musicais teriam somado mais de 17 milhões de dólares. É isso? Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. É isso mesmo. São valores completamente assustadores para quem, né, para nós que não vivemos essa vida aí multimilionária. Eu e a Anitta Prado fizemos um levantamento sobre uma festa que aconteceu em Taormina, na Sicília, que é esse evento assim que mais chamou a atenção ali nos dados do Daniel Vorcaro. O que a gente encontrou foi um evento de 4 dias, que aconteceu em setembro de 2023, cuja atração principal foi a banda inglesa Coldplay. Mas não foi só o Coldplay que esteve por lá. A gente também teve nomes como Michel Bublé, perdão pelo nome dito errado, mas Andrea Bocelli, Seal, David Guetta, e todos com cachês exorbitantes. Para quem está nos acompanhando ter uma ideia do como foi luxuoso esse evento, a gente leu ali nas mensagens trocadas, nos e-mails, eu e a Anitta Prado, informações de que os hóspedes, os convidados, foram levados também para os hotéis mais caros e mais luxuosos ali da região. E aí eu estou falando do Four Seasons, né, que é um hotel ali da Itália que foi usado para a gravação daquela série, White Lotus. E também temos informações de que na festa, assim, a festa incluía a distribuição de brindes, distribuição de havaianas. Isso falando algo quase que em relação ao que foi pago para os cachês, não é nem algo mínimo, né, ali para o Daniel Vorcaro. Essa festa especificamente que aconteceu em Taormina, na Itália, na Sicília, ela contou ali com o aluguel de 2 espaços e um deles é um teatro grego, né, um teatro centenário que tem na região da Sicília, e de um castelo. Então, esses eventos que aconteceram ao longo desses 4 dias aconteceram dentro de um castelo e dentro de um teatro, que são atrações turísticas que normalmente são visitadas pelo público. Então, o Daniel Vorcaro desembolsou ali fechamento de atrações turísticas para colocar essas bandas aí de renome internacional. Para a gente ter uma ideia de como que esse valor chegou à quantia de 40 milhões de dólares, né, que no final, quando a gente converte em reais, fica nesse cálculo aproximado de 200 milhões de reais, Daniel Vorcaro gastou somente com o cachê da banda Coldplay 11 milhões de reais. É bastante dinheiro. Vale dizer, para quem está nos acompanhando, que esse não é o único evento. Esse evento foi o que mais chamou a atenção, algo que a Anitta Prado pescou das mensagens trocadas pelo Daniel Vorcaro, mas há uma série de eventos, uma série de viagens que somam, pelo menos nessa quebra de sigilo específica, nessa quebra de troca de mensagens do Daniel Vorcaro, somam cerca de 300 milhões de reais somente com viagens e eventos dos quais ele patrocinou. É bastante assustador. Estamos acompanhando outros desdobramentos relacionados a essas viagens e a gente tem números relativos a viagens luxuosas envolvendo outros destinos do mundo, como Nova York, grandes pontos turísticos e locais em que os gastos são de fato multimilionários. Volto com vocês no estúdio. E dão uma noção, né, do nível desses gastos. E é claro que a gente só está colocando isso em perspectiva pelas denúncias, né, das fraudes bancárias e de outros crimes também. Obrigada, Valentina, por detalhar para a gente. Deixa eu colocar no telão. A gente tem aqui uma tabela que fala um pouco mais sobre esses gastos aqui aos quais tivemos acesso. Sei que não dá para enxergar muito bem, mas é só para a gente ter uma ideia desses gastos. Por exemplo, evento em Taormina, produção completa, aí vem o gasto em dólar e em reais, passando de 200 mil reais. Evento Home Veneza, aí passando de 35 mil reais. Aí você tem uma viagem para Maldivas, em abril de 2021,
passando de 12 mil, enfim, só para a gente ter uma ideia aí do nível dos gastos. Jantar na casa do Cipriani, em Nova York, fevereiro de 2026, aí R$ 8.672, gastos em um jantar. Aí 18 mil reais para levar uma turma para a peça Diana em Nova York, peça Diana, e aí vai, né? Mesa VIP em Aspen, passando de 22 mil reais. Isso aí só para a gente ter uma ideia dessa tabela aí com os gastos. O Arley Júnior, que teve acesso, portanto, a essa tabela com os gastos que passam dos 300 mil reais, pelo que a gente consegue ver aí nas contas.